Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós cumprimentamos vocês com a paz do Senhor Jesus, trazendo um novo estudo bíblico nesta manhã. No domingo passado, nós vimos um estudo maravilhoso que é Uma Criança com Jesus. Eu desejo intensamente e oro para que esse estudo tenha falado ao seu coração. E hoje também nós cremos que não será diferente. Nós trazemos o tema Rispa, coração que arde por justiça. Talvez para muitos esta é uma personagem menos conhecida ou desconhecida, mas hoje nós queremos apresentá-la como um exemplo de pessoa que lutou por justiça. E os dois textos em que vamos nos basear este estudo se encontram em 2 Samuel 3, de 7 a 8 e 2 Samuel 21, de 1 a 14, onde nós vamos encontrar a narração propriamente dita deste evento. São muitas as reações possíveis diante da dor e da injustiça, mas algumas dessas reações, além de surpreendentes, geram mudanças que beneficiam não somente quem sofre essas circunstâncias, mas as pessoas ao seu redor. Foi o caso de Rispa, que transformou a sua dor em ação. Ao conhecer a história desta mulher, é possível constatar o seu vigor e a sua determinação e se emocionar com a sua história e aquecer o coração com a sua perseverança. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe nesta manhã de domingo, para que tenhamos realmente a sua unção, a sua graça, para falarmos ao coração de todos aqueles que estão conosco de maneira que lhe seja agradável. Vamos orar então? Pai Celestial, nesta manhã de domingo, nós te agradecemos todas as bênçãos, todas as experiências que o Senhor nos proporcionou esta semana, mas especialmente a tua provisão, a tua direção, a tua graça, porque a tua palavra diz que a tua graça é melhor que a vida. E nós tendo vida e a tua graça, nós estamos, ó Deus, realmente agradecidos. Pai, nesta manhã que nós vamos estudar a tua palavra, de um tempo tão distante, de um personagem tão distante de nós, que a tua unção venha sobremaneira sobre este grupo que está buscando, para que nós possamos encontrar verdadeiramente a tua mensagem. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que já estão reunidos em teu nome, aqueles que ainda vão, de alguma forma ou em algum outro momento, assistir este vídeo, este estudo bíblico, que o Senhor continue falando a cada um em cada ocasião. Abençoe-nos, abençoe todas as pessoas reunidas em nome de Jesus para estudar a tua palavra nesta manhã de domingo. Que haja, meu Deus, abundância de revelação, de bênçãos, de transformação também. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, os nossos textos se encontram no segundo livro do profeta Samuel, o primeiro no capítulo 3, de 7 a 8, e o segundo no capítulo 21, de 1 a 14. Nós vamos ler então este primeiro texto, que são apenas 2 versículos. Te convido a ler comigo. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. E agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Esse é o primeiro texto. O segundo, 2 Samuel 21, de 1 a 14, narra assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês?
Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: O que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, que tem o mesmo nome, né, dessa pessoa que ele poupou. O rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, os primeiros dias da colheita de cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e do seu filho Jonatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Olha, é uma leitura um pouco longa, mas visivelmente emocionante, de uma época em que o rei Davi consulta a Deus sobre o porquê da sua terra estar tão desolada, vivendo uma seca tão prolongada de 3 anos. E ali Deus o responde, dá-lhe suas instruções, e Davi cumpre essas instruções. Mas nós vamos ver com mais detalhes um pouco mais à frente. Assim como Rispa, muitas mães lutam hoje, né, por justiça por seus filhos e filhas. Na antevéspera do Natal de 1995, a vida de Ivanise Esperidião da Silva Santos, na época de 60 anos, mudou para sempre. Fabiana Esperidião da Silva, sua filha mais velha, naquela época com 13 anos, ela desapareceu sem deixar pistas a cerca de 120 metros da sua casa na cidade de São Paulo. Desesperada, a mãe fez o que podia para encontrar a menina. E no meio da dor, ela descobriu outras pessoas sofrendo como ela e sem ter a quem pedir ajuda. Ivanise relembra as décadas à procura da sua filha desaparecida, enquanto ajuda outros familiares a encontrarem seus entes queridos com a Associação Mães da Sé, fundada e presidida por ela. Então essa mãe começa a contar que a garota desapareceu no dia 23 de dezembro de 1995. E depois de ter da polícia, ela começa a agir por conta própria devido às dificuldades da data. Era antevéspera do Natal. Muita coisa deixava de funcionar. Então ela saiu por conta própria, procurando esta filha. E ela diz: chegou o dia 26 e eu já tinha percorrido todos os hospitais da cidade e um instituto médico legal. Nesse último passei a ir a cada 2 dias. Foram 3 meses vivendo assim. Nenhuma mãe está preparada para perder um filho dessa forma. É 1000 vezes pior que a morte, ela diz.
Fui me degradando física e psicologicamente. Cheguei à beira da loucura. Quando você enterra um filho, vive o luto real, faz velório, sabe que ele não vai voltar. Mas quando desaparece, a gente vive a dor da incerteza que não tem remédio. É uma ferida que não cicatriza, um luto inacabado. Fiquei 53 dias em estado de choque. Não sentia fome nem sono. De dia ia para os hospitais e o IML, e à noite eu a procurava no centro de São Paulo. Amanheci o dia em busca dela pelas ruas da cidade. Emagreci nesses 3 meses mais de 20 quilos. Com 1,5 metro de altura, eu pesava 36 quilos, 3 meses após o sumiço da Fabiana. Em março do ano seguinte, conheci uma ONG no Rio de Janeiro chamada Centro Brasileiro em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde cadastrei o nome da minha filha. E em março de 1996, depois que ela participou de uma novela, de uma emissora de grande renome, de grande projeção, aconteceu o primeiro encontro de pais e crianças desaparecidos na Praça da Sé, em São Paulo, 31 de março de 1996. E ela diz assim: cheguei lá por volta das 9 horas e havia mais de 100 pessoas, mães e pais com fotos e cartazes de seus filhos desaparecidos. Foi um choque de realidade. Não sabia a quantidade de pessoas desaparecidas na cidade. Ali nasceu esse trabalho. O grupo se encontra 2 domingos por mês. Eu transformei a minha dor em luta por todos que estavam naquela situação e não parei mais. Já se passaram 26 anos, com um total de 5.330 pessoas encontradas pelas mães da Sé. Ivanise, não se tem notícia que ela tenha encontrado a sua filha, mas ela continua lutando por justiça, especialmente em favor daqueles que não têm a quem recorrer. Recentemente nós tivemos a história de um rapaz que também me emocionou muito através dos noticiários. Era um motoboy chamado Briner de César Bittencourt, de 22 anos. Ele ficou preso por 1 ano, acusado de tráfico de maconha, enquanto a sua família tentava provar a sua inocência. Quando finalmente conseguiu provar e foi absolvido pela justiça, o jovem passou mal na cadeia, e depois a gente fica sabendo que ele já vinha mal, mas a família não sabia, né? E ele morreu no mesmo dia em que saiu o seu alvará de soltura. Briner morreu às 4h30 da madrugada da última segunda-feira, dia 10 de outubro, na unidade de pronto atendimento da região sul de Palmas, no Tocantins. A causa da morte do atestado de óbito é a esclarecer. O alvará de soltura foi emitido às 15h40 do mesmo dia. Hélida Pereira, sua mãe, se queixa que o judiciário poderia ter evitado a morte precoce do filho. Esse jovem foi enterrado no cemitério de Palmas, na quarta-feira do dia 12/10, e colegas motoboys fizeram uma manifestação pedindo justiça pela morte do colega inocente. Então, queridos, são 2 casos que nos levam a refletir sobre a necessidade que temos de estar sempre clamando e lutando em favor da justiça. Nós vamos ver esse tema que é tão interessante e tão a propósito desse ano, né? E nós queremos crer que nós vamos sair muito abençoados desse estudo. Como nós vimos no texto bíblico, nós vamos contemplar a história dessa mulher, por vezes muito obscura nas narrações que se fazem de histórias bíblicas e talvez até desconhecida, como eu disse, da maioria. Mas Rispa foi uma das concubinas do rei Saul. A condição de concubina conferia à mulher menos valor na estrutura familiar. Ela não era esposa, ela não era escrava, mas ela ocupava uma condição inferior à de esposa. Uma concubina era alguém em condição de escravidão ou adquirida por motivos de vitória na guerra, que se tornava uma esposa secundária. E Saul, como rei, né, na época, ele tinha direito a várias esposas. Ainda que o Antigo Testamento registre algumas leis para defender o direito dessas mulheres, que constam lá em Deuteronômio 21, de 10 a 14,
elas eram muito desvalorizadas socialmente, mal vistas mesmo. Ao saber desse contexto e relacionar a atuação de Rispa na defesa da dignidade dos seus filhos, percebe-se quão corajosa foi essa mulher. É uma situação difícil de até entender pelos nossos olhos de hoje, mas nós vamos tentar rever a história e esclarecer algumas coisas para que todos nós possamos entender o seu gesto. Rispa era filha de Aiá, conforme diz 2 Samuel 3,7. Ela era mãe de Armone e Mefibosete, esses também filhos de Saul. Ela foi envolvida numa trama de poder na briga entre as casas de Saul e Davi pelo domínio do reino. Isbosete, filho de Saul, acusava Abner, que era o homem forte da casa de Saul, de tomar Rispa. Não era a defesa da honra de Rispa que estava em questão. A insinuação de Isbosete, na realidade, dizia respeito à tentativa de assumir o lugar de Saul, tomando também o trono. Abner se indigna com essa desconfiança e, diante da acusação, ele decide se unir a Davi. Rispa só volta a aparecer no capítulo 21, agora sofrendo a perda de seus filhos que foram entregues por Davi para aplacar a ira dos gibeonitas, que tinham sido perseguidos pela família de Saul, quebrando uma promessa antiga. Essa promessa foi feita aos gibeonitas lá quando o povo de Israel começa a viver na terra de Canaã, né? Eles prometem que eles nunca serão exterminados, mas Saul quebra essa promessa. Davi busca a reparação depois de ser alertado pelo Senhor sobre a culpa sobre Saul que gerou fome no meio do povo. Como eu disse, a terra já havia 3 anos que não chovia e o povo estava passando fome. Os gibeonitas, numa atitude de vingança, requereram a vida dos descendentes de Saul. E Davi cedeu a eles, sacrificando a vida de filhos e netos de Saul. Vamos lembrar aqui que nessa altura Saul e Jonatas já estão mortos. Davi já está reinando. E ele consulta esses gibeonitas sobre o que eles gostariam, né, que ele fizesse para que eles tivessem paz e a terra pudesse ficar em paz. E eles então pedem 7 descendentes de Saul para serem assassinados lá, né, no monte do Senhor. Rispa é a concubina de Saul e Merabe é a filha mais velha de Saul. São as mulheres que perderam seus filhos naquela vingança. Rispa perde 2, Merabe perde 5. O autor do texto concentra sua atenção em relatar a atitude de Rispa. Não se ouve a sua voz, mas as suas atitudes são tão fortes que chegam, depois de muito tempo, aos ouvidos de Davi. Rispa, por meio de sua atitude, reclama um enterro digno para os seus filhos e os outros jovens da sua família. A morte por enforcamento era uma vergonha e a falta de sepultamento digno ou o fato de ter o corpo comido por animais também. E é por isso que essa mulher entra em cena. Olha que interessante, todos eles eram príncipes. 7 filhos de Saul. Eles mereciam ser enterrados com honras reais e nos túmulos de reis, mas eles foram enforcados e ficaram lá para que as aves, as feras comessem aqueles corpos. E ela fica ali, vigiando esses cadáveres. Olha só, o texto destaca que ela toma um pano de saco e o estende para si sobre uma rocha, ficando ali por muito tempo. Ela ficou ali do início da colheita até a época das chuvas, protegendo os corpos de serem comidos por aves de rapina ou animais do campo. Olha que atitude mais sofredora, que coisa mais estranha, que determinação ela tem de ficar ali ao lado daqueles corpos, né, se decompondo, mal cheirosos, uma cena horrível, mas ela quer justiça. Aproximadamente 6 meses, segundo a doutora Lúcia Weiler, que é uma professora, diz que aproximadamente 6 meses ela vigiou e protegeu os 7 corpos. É muita coisa, né, irmãos? Certamente não ficou sozinha neste protesto. Mais pessoas, mulheres e outras, terão se unido a ela em solidariedade. O protesto individual tornou-se coletivo.
adquirindo assim uma força de irradiação política e profética. Seu protesto silencioso e perseverante foi tomado conhecimento por Davi, que deu dignidade não só aos mortos que Rispa cuidava, mas também aos restos mortais de Saul e Jonatas, que estavam em outro lugar. Então, Davi vai lá, reclama esses restos mortais de Saul, o rei, Jonatas, seu filho, e todos os demais mortos pelos gibeonitas, e os enterra com dignidade. Olha que coisa mais curiosa, que história mais assombrosa, né? Mais drástica. Nós vamos ver que é algo inimaginável para nós nos dias de hoje, né? O que são esses conceitos de cultura e dignidade para os filhos, né, de Rispa? Mas ela luta por justiça. Eu selecionei alguns versículos bíblicos sobre justiça e eu vou lê-los aqui para vocês. Em Provérbios 21:15 diz assim: quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Lá em Mateus 5:6, as palavras de Jesus tão conhecidas, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, ou em outra versão, serão fartos. No Salmo 11, versículo 7, diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Em Miqueias 6:8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. No Salmo 106, versículo 3, ainda temos: como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. E por fim, Isaías 61:8, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Então, queridos, é muito importante, né, essa questão da justiça para Deus e para as nossas vidas espirituais. Mas, enfim, o que vem a ser, né, a justiça? Qual o significado de justiça? Em termos gerais, assim, bem superficialmente, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. A maioria das pessoas possui algum senso de justiça, sim. Todos temos consciência de estar num mundo de injustiças e, mesmo não sendo muito justos, reclamamos quando há falta de justiça. Muito interessante isso. A justiça é sempre mais rigorosa quando a requeremos em nosso favor. Quando somos nós que sofremos a injustiça. Quando somos injustiçados, nós exigimos a punição e o castigo alheio, mas não o contrário. Buscamos a nossa justiça própria quando queremos ser favorecidos, mas esquecemos a justiça quando ela nos acusa. Parece que a justiça própria está acima da justiça comum, merecida por todos. Mas será a justiça humana tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. E como nós sabemos disso, né, queridos? Nós vamos ver um pouquinho, então, do que vem a ser a justiça de Deus. A justiça de Deus é um atributo de Deus. É uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, da mensagem da salvação em Jesus Cristo. Essa justiça, vista ao longo das Escrituras, se cumpriu na vida, na morte e na ressurreição do Senhor. Encontramos na palavra de Deus o padrão para toda a justiça que precisa ser cumprida por todas as pessoas. Quando a lei é dada ao povo, né, através de Moisés, ali está um padrão de justiça que Deus requer. E nós sabemos que ninguém foi capaz de cumprir corretamente, literalmente, perfeitamente essa lei.
E foi preciso que Deus enviasse Jesus, para que ele fosse o cumprimento dessa lei, para que ele satisfizesse os requisitos da justiça de Deus, desse a sua própria vida em nosso favor e assim se fizesse justiça por nós. Que coisa tremenda, hein, irmãos? Que coisa maravilhosa conhecermos e sermos amados por esse Deus justo, sermos justificados diante dele através da vida, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Você já sofreu alguma injustiça? Dói muito, né? Ser acusado de algo que não fez, ser acusado de falar algo que não disse, de pegar algo que não pegou, de promover uma ação que não promoveu. É muito doloroso. Ninguém está isento, meus queridos, de se tornar vítima de atitudes equivocadas de outras pessoas. Ninguém. Muitas ações imprudentes geram consequências que chegam a afetar quem não tem nada a ver com a história. Nós sabemos disso. Por exemplo, no caso que nós citamos daquele motoboy, né? Toda a família, os amigos sofreram demais com ele. Ele foi preso injustamente e enquanto a família tentava provar a sua inocência, ele adoece na prisão e morre na madrugada que sai o seu alvará de soltura. E eu vi as entrevistas, algumas entrevistas da mãe dele. Que sofrimento, que dor daquela família. Vítimas de balas perdidas são exemplo disso também o tempo todo. Nem sempre as pessoas culpadas, né, para quem se dirigiram aquelas balas, são achadas ou presas, ou aqueles que atiraram, né, nem sempre eles são achados ou presos, mas a família que sofreu a sua perda tem que lidar com a perda. Fazer o quê? Quando a morte e a injustiça bateram a porta de rispa, ela não se acovardou, queridos. Antes, ela foi perseverante e ela lutou por justiça. Ela pegou um pano de saco e estendeu sobre si numa rocha, como está narrado lá em Samuel 21:10. O pano de saco, quem está acostumado, né, com a leitura bíblica das Escrituras, é a representação da tristeza, sinal de lamentação pelos mortos e pode ser ainda a lamentação por um desastre nacional ou pessoal e penitência pelos pecados. Nós vamos encontrar várias vezes alguém vestido de saco e cinza como sinal de penitência e arrependimento. Interessante pensar que Rispa escolheu uma rocha para se firmar. Olha que curioso. Num tempo tão difícil quanto aquele, ela precisou se colocar em lugar seguro e firme. A atitude de Rispa de se colocar em lugar seguro durante o tempo que viveu a sua aflição nos inspira a fazer o mesmo quando as tristezas nos sobrevêm e abatem sobre a nossa vida. O próprio Jesus nos falou do valor de construirmos a nossa fé em fundamentos sólidos. Vocês lembram lá em Mateus 7, 24 a 27, que ele conta a parábola das duas casas. Uma que não resistiu por ser edificada sobre areia e a outra que resistiu às mesmas adversidades por ser edificada sobre a rocha. Então, o exemplo da rocha em meio às tempestades da vida, nós conseguimos resistir quando estamos firmados na rocha. Os salmistas em seus cânticos, eles falam da rocha como lugar de segurança, comparando o Senhor à rocha da nossa salvação. Então é um exemplo perfeito, e essa mulher fica ali sobre aquela rocha, que algumas versões chamam de penha, que é uma pedra, né? Ela fica ali esperando justiça. Outra atitude de Rispa muito impressionante é que ela espantou as aves de rapina e os animais do campo. Sua dor estava explícita na sua tristeza, no pano de saco e nos corpos expostos. Enquanto ela esperava uma resposta, uma mudança daquela situação, mais dificuldades sobrevinham. As que estão aparentes no texto dizem respeito aos animais que queriam se alimentar dos restos mortais. Gente, a cena chega a ser macabra, né? Uma coisa terrível. Ela tem que enxotar dia e noite, de dia as aves e de noite as feras que querem comer aqueles corpos. Ela, porém, não deixou. Ela se levantava para enxotá-los toda vez que era preciso. Nós vamos ver lá em Gênesis 15:11 que Abraão também passou por esse
por essa mesma circunstância, né? Ele viveu uma experiência parecida quando ele oferece sacrifícios a Deus e teve que enxotar as aves de rapina. Não sei quantos vocês já leram esse texto, é curioso, muito interessante, vocês devem ver lá. Na nossa relação com Deus e em meio às adversidades da vida, é preciso se manter firme na rocha, espantando aquilo que quer nos roubar a atenção, a fé e os nossos propósitos. Olha que lição nós podemos tirar aqui com Rispa. Uma forma de fazer isso é nos fortalecer em oração, jejum e leitura da palavra. Irmãos, nós podemos fazer tudo isso sozinhos ali no nosso quarto, nos nossos aposentos, mas nunca só o tempo todo. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de companhia de irmãos e irmãs que nos ajudam nessa caminhada. O texto não conta detalhes, mas Rispa com certeza não venceu sozinha. Ela não saía daquele lugar, hora nenhuma. E durante o tempo que ela esteve, com certeza houve pessoas que a alimentaram, que a animaram e ajudaram de forma material e espiritual. Esse é o outro desafio que o texto nos apresenta. O desafio de sempre contarmos com as pessoas e as pessoas contarem conosco. Olha bem, quando estamos em tempo de adversidade, precisamos contar e aceitar a ajuda de outras pessoas. Isso parece tão óbvio, mas muitas pessoas não aceitam. Elas se fecham na sua dor, se fecham no seu mundo, no seu silêncio, na sua incerteza, na sua desesperança e não recebem ajuda. Talvez por orgulho, por achar que dão conta sozinhas, talvez por achar que estão incomodando todo mundo e se fecham. Não é por aí. Esse exemplo de Rispa nos alerta para isso. E além do mais, Deus conta conosco para sermos uma comunidade de apoio a quem necessita, quer levando um alimento, roupas novas, quer enxotando as aves de rapina que rodeiam as pessoas que estão vivendo momentos adversos. O protesto de Rispa, diante daquela injustiça, beneficiou a ela, mas também a outras pessoas. Olha que interessante, assim como no caso que eu citei aqui, né, daquela mulher que perdeu a sua filha e por causa de uma atitude dela de luta pela justiça, ela pôde ajudar muitos outros pais, né, chegando a mais de 5.000 pessoas que já foram encontradas até a época da reportagem. Assim aconteceu também com Rispa. Outras pessoas foram ajudadas. Saul e Jonatas tiveram um enterro digno, porque Saul e Jonatas morreram na batalha. E eles foram levados para outros lugares, eles não tiveram um enterro de reis, que eram, né, pai e filho. Eles ficaram lá em terras estranhas, mas com esse protesto de Rispa, Davi manda buscar os corpos, as ossadas, na verdade, de Saul e de Jonatas. E ao se colocar de forma perseverante pela causa de promover um enterro digno para os filhos dela, a Rispa move o coração do rei Davi e promoveu a justiça para Saul, para Jonatas, para os filhos dela e para os filhos de Merabe, que era uma das filhas de Saul. Que coisa maravilhosa! Isso é muito interessante. Um gesto pessoal, nem muito elaborado ou planejado pela pessoa, pode ter uma proporção inimaginável e alcançar muitas outras que também estão sofrendo injustiça. Com tudo isso, nós podemos refletir que Deus é perfeito, incorruptível e plenamente justo. Por isso, Ele age sempre em conformidade com a sua justiça. Ele é o padrão exclusivo da honestidade, verdade e integridade. A justiça de Deus é reta e cheia de misericórdia. Ela reprova e condena a injustiça, porque esta injustiça causa destruição e morte. Um Deus justo, Ele quer sempre que a justiça seja feita. Ele quer sempre nos ver lutando para que haja justiça. Quando alguém comete injustiça, os danos destrutivos do mal e da morte afetam diretamente ao próprio transgressor, aos prejudicados por ele, comprometendo a relação com Deus, com o mundo e com os seus semelhantes.
Quando pensamos em justiça, logo nos vem à mente o castigo e a punição merecidos por algo que se fez de errado. Quando diz eu quero justiça, a pessoa está dizendo eu quero que aquela pessoa que fez essa injustiça seja castigada. E essas ideias não estão erradas, mas graças a Deus que a sua justiça é diferente da nossa. A justiça humana é falha, parcial, corrompível, nós sabemos que é, e muitas vezes oportunista. Isto é, segundo a nossa justiça, o outro merece sempre ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Mas se somos nós os culpados, aí nós buscamos a parcialidade ou uma brecha na lei para nos inocentar. A justiça de Deus, por outro lado, ela é leal, reta, infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa e não oprime ninguém no seu juízo. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. Ela não inocenta o culpado, presta atenção nisso. Ela não inocenta o culpado, mas perdoa aqueles que se arrependem de todo o coração. E nós vemos aqui no nosso slide um versículo muito interessante que diz o seguinte: em Isaías 64, 6a diz assim: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. A nossa justiça é tão precária, é tão falível, é tão falha, né, que parece trapos de imundícia diante da justiça de Deus. E como eu disse, a justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. E repetindo mais uma vez, ela não inocenta o culpado, mas perdoa aqueles que se arrependem de todo coração. A compaixão de Deus é a sua disposição graciosa de compadecer-se da humanidade desde o início até o final dos tempos. Nessa oferta amorosa, ele considera o nosso estado miserável e oferece perdão total ao pecador arrependido, quando este crê na sua bondade e aceita o seu favor. Coisa mais preciosa, né? Nós temos a nossa disposição. Então, irmãos, nossa postura de fé diante das dores e injustiças, quando essa nos sobrevém, nos ajudam a mudar a trajetória da nossa vida e da vida de outras pessoas, como eu disse. Que ao depararem com o nosso testemunho, elas são abençoadas. Diante de situações de injustiça e circunstâncias alheias à nossa vontade, é preciso lutar para não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 12, 21. É preciso buscar outros significados para a dor, lutar pela justiça, ajudar outras pessoas. O compromisso com a justiça, a nossa fé, perseverança, trabalho no Senhor não serão em vão. Deus valoriza, Deus honra. Irmãos, eu achei essa lição tão preciosa e eu quero crer que Deus está falando ao seu coração. Precisamos ser instrumentos de justiça nesse mundo tão injusto, nesse mundo em que a justiça é comprada, é deturpada. Nós precisamos ser instrumentos de justiça de Deus. Que a história de Rispa, o seu sofrimento, tudo que ela passou, nos ensine a viver uma vida em busca da justiça. Porque segundo a palavra de Deus, né, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. No próximo domingo estaremos aqui, se Deus permitir. Um grande abraço.